arrastaram ele não tinha mais força, não tinha mais cobertura, a vestimenta dele estava manchada, e ele foi arrastado, então, para o templo dos filisteus. Rasparam o cabelo dele, ele não queria que o sacerdote raspasse o cabelo, o inimigo foi que raspou o cabelo de Sansão, e até feriu seus olhos, ou cegou ele, furou os olhos de Sansão. Muitas das vezes nós não queremos ir até Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, isso mesmo, purifica minhas vestes, eu quero reiniciar. O inimigo vai fazer conosco se nós não pedir para Deus, então, raspar nossa cabeça, tirar o opróbrio sobre nosso corpo. O inimigo vai fazer isso e nós não vamos ter como escapar. Deus é tremendo. Quando Deus estava se referindo a essa profecia de Ezequiel 28:13, não era só para o rei de Tiro. Ele estava querendo deixar essa revelação para nós. Aleluia. Que não tem ninguém que está de pé que não esteja sujeito a cair. Não tem nenhuma casa abençoada que não está sujeita a levar um tiro, a levar uma pedrada. Querubim ungido caiu. Isso é para nós entender que nós temos que realmente estar debaixo do sangue do Cordeiro, para que as nossas vestes sejam branqueadas todos os dias. Aleluia, Jesus. Eu me lembro do rei Saul. Foi escolhido pelo povo. O povo é um problema, né? O povo é problema à vista. Lidar com o povo, isso, só Jesus. E a Bíblia revela que Jesus foi lidar com o povo. Ele veio para isso. E o povo pegou e crucificou Jesus. Agora imagina você e eu. Hein? Ô irmão, mas o fulano lá está me perseguindo, mataram Jesus. Acha que vão te roubar? Hein? Só porque você é bonitinho, você é bonitinho? Hã? Só porque você disse que não faz mal para ninguém, irmão, eu vivo no meu canto, é no teu canto que eles vão te pegar. Isso não precisa você sair de casa e bater na porta da tua casa. Por quê? Porque eles querem manchar a tua veste. A Bíblia diz que Saul foi aceito pelo povo, foi escolhido pelo povo, não por Deus. O povo escolheu ele para ser rei, e Deus disse: ele vai ser príncipe. Essa era a função de Satanás. Ele era príncipe do exército do céu. Hein? Quem tem trono, já viu? Um príncipe que tem um trono, além dele ter trono, é chamado de príncipe. Se ele é príncipe, tem um reino. Tem um reino. Eu fico maravilhado quando Deus fala isso para mim. Aleluia. Deus nos escolheu, irmãos, para nós ser príncipe do céu. Aleluia, Jesus. Livro de Êxodo. Ele disse: eu escolhi vós como propriedade peculiar. E dentro desse povo eu vou levantar sacerdotes, reis, rainhas e príncipes e princesas. Aleluia. A minha palavra, se estiver com vocês, vocês vão prosperar. Eu estarei com vocês. Vocês vão ser meus filhos e eu serei o seu Deus. Glória a Deus. Deus estava revelando um segredo para nós em relação às vestes. O inimigo não sabia, Satanás não sabia, mas as vestes dele estavam sendo contaminadas. Uma vez que a veste está contaminada, nós temos que fazer algo para que ela então venha se embranquecer. João Batista falou lá na margem do Jordão, que era para o povo produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia, Jesus. E que eles fossem batizados, parte simbólica de sepultamento da velha criatura, para não produzir as mesmas obras, ou seja, quer lavar tuas vestes, dá um mergulho aqui, eu vou batizar vocês com água, mas fica tranquilo, após mim, depois de mim, que é antes de mim, vai vir então aquele que vai batizar vocês com o Espírito do fogo, vai colocar a vestimenta nova sobre vocês. Era isso que essa profecia estava revelando e trazendo essa revelação para nós das nossas vestes. O que nós temos visto acontecer nos dias de hoje é uma mistura de pessoas que não sabem o que estão fazendo e para onde estão indo. Todo mundo está dando glória a Deus. E não, quando a gente pergunta: e aí, irmão? Recebeu alguma coisa? Não. Sentiu alguma coisa? Não. E quando diz que sentiu, não sabe o que sentiu. Quando diz que viu alguma coisa, não sabe o que viu. Sabe por quê? Porque nós não estamos no Monte Santo de Deus.
então a minha lei, as tábuas, isso que Moisés lapidou e levou para Deus colocar o decálogo, a lei de Deus, naquelas pedras, escreveu com o dedo de Deus. E a Bíblia diz que 40 dias e 40 noites Moisés ficou na presença de Deus no Monte Santo de Deus. E quando Moisés desceu de lá, o povo não conseguia olhar para Moisés. Isso mesmo, o rosto de Moisés resplandecia. Isso, aquilo era a vestimenta, era a glória de Deus, era Moisés. Isso mesmo, quem está no meu santo monte, o corpo, a glória de Deus toma conta da vestimenta, do rosto, do pé, do braço. Toda pessoa tocada pela glória de Deus. É impossível nós chegarmos na casa de Deus e não ser tocados pela glória. Mas o que tem afastado a glória de cada um de nós? Tiago capítulo 4 diz: da onde vêm as vossas pelejas? Não vem dos vossos membros que guerreiam contra vós? Para que vocês não façam a vontade de Deus. E é por isso que dentro de vós tem inveja, ódio, porfia, contenda. Por quê? Porque isso são frutos de vaidade. São frutos de vaidade. Chega na igreja, o pastor, esse é o pastor, será que eles não trocam o pastor? Mas se trocar o pastor, vai mudar alguma coisa para você? Traz outro obreiro para pregar, irmão. Vamos mudar de obreiro, troca o obreiro o ano inteiro. Mas a glória de Deus não se revela. Não, vamos mudar do tempo, vamos tirar a igreja daqui, vamos botar para lá, quem sabe o local está imaculado. Eu já ouvi isso. Não, esse lugar aqui o povo não entra porque fizeram um trabalho aqui. Não interessa, podia ser sendo espírita, agora já está santificado pela presença da palavra de Deus. Tu que pisavas em pedras afogueadas e habitava no Monte Santo de Deus, isso está falando de investimento, de cobertura espiritual. É isso que nós precisamos, foi isso que Deus falou no livro de Gênesis, lembra? No capítulo 2 e 3, se não me engano. O Senhor Deus diz: e façamos o homem a nossa imagem. Imagem. E a nossa semelhança está falando de essência. Imagem é parecido. Imagem é parecer-se com Deus. Segundo a nossa imagem, a nossa semelhança está falando de essência. Aleluia. Nós estamos só com a imagem, perdemos a essência. A essência é a cobertura e a vestimenta. Isso mesmo. Deus enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário, dizendo: eu não quero que tu fique só na aparência, eu quero te dar uma vestimenta nova. O Senhor Jesus diz: e não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo Consolador, e ele vos cobrirá, ele vos ensinará e vos guiará o caminho da justiça, da verdade e do juízo. Aleluia! Isso está falando de vestimenta, cobertura espiritual. Do que habitava no Monte Santo de Deus, pisava em pedra afogueada, no tipo foi criado os pífaros. Arte de louvor, adoração. Quem tem uma vestimenta, uma cobertura de Deus, é impossível ficar de boca fechada no Monte Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não tem como não dar glória diante do Deus que criou o céu e a terra. Porque Ele criou a arte do louvor e da adoração em ti. Não tem como você chegar diante de Deus e ficar sem dar para Deus adoração, louvor, quando você está com uma vestimenta, uma cobertura cheia da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, aleluia. Irmão, se eu tiver com as minhas vestes manchadas, aí pega Apocalipse então 22, 14. Vamos lavar nossas vestimentas do sangue do Cordeiro. A ordem que Deus deu. Deus Aléu. Isso, companheiro de Moisés. Ele disse: faz uma arca, para que tu venha guardar as tábuas da lei de pedra. A letra que eu escrevi nas tábuas, eu quero que tu guarde ela. Isso vai ser testemunho diante do meu povo. Eu vou estar no meio de vocês por causa da minha palavra. Aleluia. E ele deu a medida para fazer a arca da aliança. E mandou então fazer a arca com essa espécie de madeira, que, se eu não me engano, é o cedro.
Interessante que a madeira, essa madeira, você vai talhar ela não consegue ser trabalhada para ela ficar lisa. Ela está cheia de caroço. Então você talha ela e ela está toda irregular. Hoje passa na planadeira. Vai falar em planadeira aqui no tempo primitivo, de Moisés. Tá bom? Então não dava para deixar essa madeira reta. Ela ficava sempre imperfeita. E se eu quero que tu faça, mas tinha outra madeira para fazer. Tinha outras madeiras que eram melhor para trabalhar. Né? Se fosse hoje, nós diríamos, tá bom, pega o pinus, madeira mole, né? Não pega canela, canela é meio dura, mas a canela é melhor de trabalhar ainda, porque ela fica mais perfeita. Diria outro tipo de madeira, que Deus disse, é essa aqui que eu quero. E ela ficava sempre imperfeita. Aí Deus disse, ela vai ficar imperfeita, por quê? Porque a imperfeição da arca de madeira representava o ser humano. Aleluia. Daí o que Deus disse? Eu quero que tu monte ela com a sua imperfeição, mas eu quero que tu cubra ela por dentro e por fora com ouro batido. Aleluia. Porque o ouro batido representava o poder e a glória de Deus para a cobertura da arca. Glória a Deus. Deus estava dizendo, é assim que vocês são. Ainda que eu trabalhe em vocês são imperfeitos. A vestimenta de vocês não é apropriada, mas eu vou cobrir vocês com o meu poder e a minha glória, e tudo vai dar certo para a glória de Deus. Teve que betumar, teve que cobrir a arca com ouro batido. É isso que Deus está fazendo na nossa vida. Isso mesmo, tem alguns que dizem, irmão, eu já estou preparado. Isso mesmo, não, eu já sou pregador. Isso mesmo, eu já conheço isso, aquilo e aquilo outro. E Deus está olhando para nós e está dizendo que nada. Você ainda é imperfeito, precisa receber a vestimenta e a minha glória. Agora tu com o ouro por dentro e por fora, para que você possa matar o poder da minha palavra. Aleluia, Jesus. Estamos falando de vestimenta de cobertura. Glória a Deus. Um certo homem americano disse, olha, chegou para Deus na sua oração e disse, eu quero ser usado por Deus. Eu quero que o Senhor me use igual Davi. Aleluia, Jesus. Ele disse, quer ser usado igual Davi? Eu quero, Davi, imagina. Pegava aquela arma, até tocando arma, os demônios saíam. Fera, quer ser igual Davi? Mas tu quer ser assassino? Matar o marido para ficar com a mulher dos outros? Ele disse, eu não. Deus disse, então tu não pode ser Davi. Ele disse, então eu quero ser Moisés, que com um cajado abre uma remédio. Fala com Deus, vê o seu rosto resplandecido. Tu quer me servir mesmo? Quer me obedecer? Eu quero. Ele disse, então tu não serve para ser Moisés, porque Moisés recebeu a ordem para falar com a rocha, e ele falou, ele filho a rocha, que a rocha representava meu filho. Aleluia. Glória a Deus. E ele disse, mas peraí, você não pode ser aquilo, então. E Deus disse, não, tu não está entendendo, meu querido. Tudo que eles faziam, não era eles, era eu na vida deles. Aleluia. Não tem pessoas que olham para você e dizem, eu quero ser pastor. Eu queria tanto lugar do pastor da obreira. Hein? Olha para o avental da obreira e diz, olha que bonito. Eu queria, não dá para você ser ela, não dá para você ser eu. Porque nós temos as nossas imperfeições. Isso, você não tem que ficar parecido comigo, nem com o pastor, nem com a obreira. Você tem que ficar parecido com Jesus Cristo diante da sua face, da sua presença. A glória de Deus tem que refletir na sua vida. Estamos falando de investimento, estou encerrando. Livro de Ezequiel, que bonito, olha, escuta para lá encerrar. E a Bíblia diz, e elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Hein? Aleluia, Jesus. Por causa da tua formosura. Glória a Deus. Formosura aqui, irmãos, é na medida de Deus. Tá bom? Então, ele tinha sido criado na medida de Deus. Deus criou ele. Não foi com método nem com treino. Foi com a essência de Deus.
Quando Deus criou o ser humano lá no Jardim do Éden, foi isso que Deus estava fazendo, enquadrando o ser humano no prumo de Deus. Se eu vou fazer o homem, nós vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, essência. Para quê? Para que Deus possa estar em contato com o homem. Sem essência de Deus, o homem não tem contato com Deus. Aleluia, Deus. Isso mesmo, você pode ficar parecido com Deus, mas se você não tiver essência, não tem Deus na tua vida. Você pode botar roupa de crente, deixar o cabelo crescer, trazer irmão, o seu irmão anda de pato e gravata, isso mesmo, com a Bíblia debaixo do braço, isso vai ficar parecido com um crente, mas não vai ser crente de verdade. Aleluia. Isso quem mostra que você é crente de verdade é a essência que está dentro de você, ninguém vê. Aleluia. É a essência que está dentro de você. E se eu tenho certeza que tem crente que sabe disso. Isso mesmo, está faltando essência. A essência faz com que a tua vestimenta espiritual resplandeça. A glória de Deus vem pela essência. Quando a essência de Deus chega dentro do ser humano, pronto, todo mundo olha e diz: olha lá está o crente. Por quê? Porque a glória de Deus está resplandecendo em você. Isso é formosura. Criado segundo o prumo de Deus. Porque Deus, ele forma o ser humano, ele criou o ser humano à sua imagem. Tá bom? Para que ele habitasse dentro do ser humano. Se Deus criasse o ser humano em espírito, então seria mais um anjo que Deus criaria. Deus disse: eu não quero criar mais anjo, eu quero criar um ser humano. Por quê? Porque dentro de anjo Deus não habita. Dentro de querubim Deus não habita. Mas dentro do homem Deus queria habitar. Para quê? Para resplandecer o seu poder e a sua glória. Ele ia se diminuir e habitar dentro do ser humano. Isso por quê? Porque ele queria resplandecer a glória dele na vida de cada ser humano. Maravilhoso, aleluia, Jesus. Formosura na medida de Deus. Ei, hoje você está bonitinha, né, irmão? Você está bonitinho. Por quê? Porque Deus começou a te colocar no prumo. Deus começou a passar a régua no espírito. E tem gente que mesmo passando a régua no espírito, parece que sai do espaço e eu tenho que puxar de novo. Por quê? Porque Deus está te querendo fazer formoso e formoso diante da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. E por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ele perdeu o temor de Deus.